acredito que todas as pessoas vieram a esse mundo com um propósito, e eu acredito também que para que você possa exercer esse propósito na sua máxima potência, todos os recursos que você precisa estão aí dentro de você. Muito boa noite a todos. Eu sou a Simone Ávila, especialista em neurociência e comportamento humano e apaixonada por ajudar as pessoas a se desenvolver por meio da neurociência. E eu quero começar a nossa masterclass aqui de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Quantas vezes você se sentiu menos capacitado, ou melhor, quantas vezes você se sentiu frustrado por ver pessoas menos capacitadas do que você, ganhando 2, 3, 4, 5 vezes mais do que você? E ao mesmo tempo você se sente culpado por não conseguir resultados tão bons, mesmo tendo tanto estudo e tanta preparação. Isso já aconteceu com você? Hoje, nessa masterclass, eu quero revelar para você por que isso acontece e como que a gente pode fazer para ter resultados diferentes. Eu trabalhei mais de 10 anos como professora universitária. Ganhava relativamente bem comparado à classe de professores, tinha um certo prestígio, uma certa estabilidade, mas ao mesmo tempo, eu conhecia pessoas que haviam estudado muito menos do que eu e ganhavam muito mais. E eu falo isso porque para ser professora universitária, você precisa ter mestrado e doutorado. Então eu me sentia com muito estudo, mas parece que aquilo que eu ganhava não era proporcional a todo esse estudo. Então eu sempre me perguntava, o que tem de errado comigo? E eu posso te garantir que o problema estava na minha baixa autoconfiança. Eu mesma não me valorizava e por isso eu não conseguia comunicar o meu verdadeiro valor. Eu estava acessível o tempo todo. Cada vez que alguém me mandava uma mensagem ou me pedia algo, eu atendia prontamente. Respondia uma mensagem em 5 minutos. Eu tô querendo dizer para vocês que nunca sobrava tempo para eu fazer os meus projetos saírem do papel, porque eu sempre estava envolvida nos problemas dos outros, na necessidade dos outros. A minha atenção estava toda direcionada a ajudar as outras pessoas. E as minhas necessidades, os meus projetos ficavam sempre para depois. Quando eu comecei a empreender, sair dessa vida de professora universitária e fui ter o meu próprio negócio, os sintomas começaram a se intensificar. Dificuldade para cobrar um preço justo, dificuldade para vender os meus serviços, muito esforço colocado em tarefas que no final não davam resultado nenhum. Muitos projetos começavam, mas muitas vezes ficavam paralisados, porque eu sempre queria fazer alguma coisa para ficar perfeito. Então, tudo que eu fazia demandava muito tempo para ser preparado. Porque eu tinha uma necessidade de fazer algo perfeito, muito bem feito, eu achava que eu nunca estava pronta, e aí isso me fez entrar num ciclo de compra de cursos. Então, eu não estou pronta, eu preciso aprender um pouco mais, eu vou comprar um curso. Aí eu faço mais um curso, eu ainda não estou pronta, preciso aprender um pouco mais e vou comprar outro curso. Isso já aconteceu com vocês? Vão escrevendo aí para mim no chat, tá? Muitas vezes eu procrastinava tarefas que eram importantes, mas eu não percebia que eu estava procrastinando. Por quê? Porque enquanto eu não fazia aquilo que realmente precisava ser feito, eu estava ocupada fazendo outras tarefas que não geravam resultado. Mas essa sensação de estar sempre fazendo algo não me fazia perceber que existia realmente um problema de procrastinação. Enfim, eu fui percebendo que a causa raiz do meu problema não estava necessariamente enquanto eu ganhava, mas e sim o fato de eu não me valorizar. Os meus comportamentos comunicavam aos outros que eu não me valorizava. E aí eu pergunto para vocês, tá, mas por que eu fazia isso?
A minha autodesvalorização fazia com que eu me sentisse insegura. E com isso, meu cérebro acionava padrões de autossabotagem. Mas, como eu desconhecia esses padrões, eu acreditava que eu estava fazendo sempre o melhor para mim. Que tudo que acontecia era para o meu próprio benefício. Eu não percebia que eu estava aplicando um esforço para um resultado que sempre me fazia me manter no mesmo lugar. Eu costumo dizer, pessoal, que resultado todos nós temos. A questão é, qual é a qualidade do seu resultado? Você está feliz com os frutos que você está colhendo? O que eu percebia nessa fase é que eu aplicava um grande esforço e eu sempre me mantinha no mesmo lugar. Todo esforço que eu aplicava não me fazia crescer ou evoluir. Em outras palavras, eu me sentia estagnada. E eu quero falar para vocês uma sequência. A maneira como nós pensamos é responsável pela nossa tomada de decisão. As nossas tomadas de decisões, elas geram comportamentos. E esses comportamentos vão gerar resultados. Se eu sou uma pessoa insegura, eu tenho sempre pensamentos negativos. Um pensamento negativo, ele vai me fazer ter decisões com base no medo. Toda decisão que é tomada com base no medo, ela gera comportamentos de autossabotagem. O que é um comportamento de autossabotagem? São aqueles comportamentos que eles começam com uma vozinha crítica, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Ou seja, pensamentos negativos que quando eu dou ouvido para esses pensamentos, eu gero comportamentos que vão me fazer fugir daquilo que precisa ser feito. Tá? Existe uma procrastinação relacionada? Sim, mas nem sempre essa procrastinação ela é tão clara. Muitas vezes eu me ocupo com alguma coisa, e é muito comum a pessoa se ocupar estudando, por exemplo, fazendo cursos, leituras, se preparando tecnicamente, mas ela sempre foge de ações que são importantes, ações que vão gerar um resultado diferente. Por quê? Porque é desconfortável. Então, a autossabotagem, ela é uma forma do nosso cérebro nos proteger de algo que não é confortável para nós. O resultado disso é sempre uma estagnação, eu não tenho crescimento, eu não evoluo, mas muitas vezes eu aplico sim um grande esforço. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que comportamentos são esses? Como que eu identifico um comportamento de autossabotagem? E por que esses comportamentos estão me fazendo deixar de ganhar dinheiro? Que esse é o tema que eu quero conversar com vocês hoje. Por que o fato de eu não me valorizar, de eu não reconhecer o meu valor, está me fazendo perder oportunidades ou está me fazendo deixar de ganhar dinheiro? O que eu quero que vocês entendam é que todos nós estamos numa condição hoje, né? Então, eu tenho uma realidade hoje e eu almejo um crescimento. Então, seja aumentar o faturamento do meu negócio, seja conseguir uma promoção no trabalho, mas é natural que nós desejamos um estágio de crescimento. Então, eu estou numa condição hoje, eu quero chegar num outro nível. Para que eu consiga chegar nesse outro nível, eu vou ter obstáculos. E esses obstáculos são criados pela nossa própria mente. Quando eu não confio em mim mesmo, eu me saboto. O que eu quero conversar com vocês agora? Que comportamentos são esses? E por que esse comportamento está te impedindo de avançar, de ganhar mais, de ter um resultado melhor, tá? Existem diversos comportamentos de autossabotagem. Eu escolhi aqui 3 para nós conversarmos de uma forma mais profunda hoje, porque são os 3 que eu acredito que possa ter um impacto maior em vocês.
E o primeiro deles é o perfeccionismo. O que significa isso? É aquela pessoa que ela pensa que ela nunca está pronta para começar. Por quê? Porque tem que estar numa condição perfeita. Eu preciso estar 100% pronta para dar o próximo passo. Como que esse perfeccionismo ele se manifesta? O primeiro sintoma é uma grande necessidade de fazer cursos, de comprar livros, de estudar. Então eu preciso me preparar, eu preciso estudar mais. O perfeccionismo, ele é uma forma de procrastinação e ele paralisa. Aí você fala assim, Simone, como que eu estou procrastinando se eu estou estudando, se eu estou buscando por conhecimento? Os resultados, pessoal, o seu avanço, ele vai vir da aplicação do conhecimento. Tem uma frase que eu adoro, que você nunca vai ser pago pelo quanto você sabe. O quanto você sabe não tem valor. O valor está no que você faz com aquilo que você sabe. Então, os nossos resultados, eles são frutos das nossas ações. Se eu estudo, se eu me preparo, se eu tenho conhecimento, ótimo. Mas esse conhecimento, ele só vai ter valor quando eu aplicar isso na resolução de um problema de alguém. Quando eu aplicar isso para resolver um problema, né, para resolver uma questão que é importante que o outro enxerga valor. Aí sim eu vou ser bem pago por isso. A grande questão é que a pessoa perfeccionista, ela tem dificuldade para aplicar esse conhecimento. Porque ela acha que ela nunca está pronta. Então ela fica num ciclo constante de compras de curso. E como essa pessoa ela tem um grande preparo, porque ela estuda demais, ela vai buscar por conhecimento, e ao mesmo tempo ela não tem tantos resultados, ela começa a desenvolver o que a gente chama de síndrome do impostor, que é se sentir uma farsa. Por isso que ela mesma não reconhece o próprio valor. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão se identificando aqui com o que eu estou falando, tá? Vão compartilhando comigo aí no chat, tá? Que a ideia aqui é que a gente possa fazer uma interação, tá? Além disso, pessoal, pessoas perfeccionistas têm uma dificuldade com mudanças. Então, é muito comum essa pessoa começar a fazer algo utilizando um caminho, uma forma de fazer que não é a melhor, que muitas vezes é um caminho com muito esforço, mas ela tem dificuldade de mudar essa rota. Então, ela tende a insistir nos erros. Eu estou fazendo algo que não está dando resultado, mas eu tendo a insistir em continuar fazendo da mesma forma. Tá? Esse é um outro problema, tá? De pessoas perfeccionistas. Por que o perfeccionismo ele é um padrão de autossabotagem e por que ele está relacionado com a nossa autodesvalorização? Porque eu mesmo não reconheço o meu valor. Eu mesmo não acredito no meu potencial. Por isso, essa busca constante por cursos. No fundo, existe uma grande dificuldade, um grande medo de ser rejeitado. O perfeccionista, ele acredita que ele precisa o tempo todo estar mostrando o valor dele, ser melhor que todo mundo para que ele possa ser aceito. Esse é o grande problema. Então, o perfeccionismo, ele é uma paralisação. Enquanto você está buscando a condição perfeita, você está deixando de fazer algo que é plenamente possível de acontecer. Simplesmente porque eu estou buscando algo irreal, porque a perfeição é algo irreal. Então, qual que é o custo disso? Qual que é o custo do perfeccionismo, né? Projetos travados, projetos que não saem do lugar, oportunidades perdidas. Além disso, pessoas perfeccionistas, elas tendem a ter um alto custo em tudo que elas fazem. Porque ela vai começar um projeto, precisa ser tudo muito robusto. Eu preciso do melhor equipamento, eu preciso do melhor software. O perfeccionista, ele sempre vai necessitar de muitos recursos para começar alguma coisa. E aí vem o grande problema, né? Tudo é muito custoso para uma pessoa perfeccionista. Então,
Ter um negócio com uma pessoa perfeccionista, ela vai estar perdendo dinheiro em duas coisas. Uma, porque ela está deixando de testar, ela paralisa e não entra em ação, e é da ação que vai vir o resultado, então ela está perdendo oportunidades. E outra, que tudo que ela faz é muito custoso. Se a gente for parar para pensar, né, da onde que vem o nosso lucro, né, quando eu tenho um negócio? Eu preciso ter vendas, então eu preciso ter entrada de dinheiro e eu preciso ter menos despesas, né? Então, se eu tenho custos elevados, né, se tudo que eu preciso é necessário investir muito dinheiro porque é tudo de melhor qualidade, eu estou diminuindo o meu lucro. Tá? Faz sentido isso para vocês? Vão colocando aí no chat, vão interagindo aí comigo, tá? Então, deixa eu trazer aqui um outro padrão aqui para vocês, tá? Que é um padrão de autossabotagem chamado esquivo. O que é o esquivo? O esquivo é aquela pessoa que ela foge de situações que geram desconforto. É aquela pessoa que ela procrastina os conflitos. Todo mundo que tem esse padrão de autossabotagem costuma ter problema com relacionamento. Por quê? Porque sempre que eu tenho um conflito, alguém faz algo comigo que eu não gostei, eu tenho dificuldade para resolver isso. E tem um outro ponto que é fundamental. Pessoas que se esquivam têm muita dificuldade para vender. Por quê? Porque a venda é uma conversa difícil. Pessoas que se esquivam, elas não conseguem prospectar, tá? Por quê? Porque na prospecção, muitas vezes eu vou interromper o outro, eu vou causar uma rejeição. E o esquivo, na realidade, ele evita confronto, porque no fundo ele não quer ser rejeitado, ele tem dificuldade para lidar com a rejeição. Tá? Deixa eu colocar aqui meu cabo, que minha bateria tá acabando aqui. Então, como que isso vai refletir, né? Quais são os sintomas de eu me esquivar dos problemas? Vai refletir nas vendas do seu negócio. Então, todo mundo que se esquiva vai fugir das vendas. Isso é muito comum, tá? Uma grande dificuldade para vender. Ah, eu preciso ligar para um cliente, eu vou evitar isso. Eu preciso cobrar um cliente, né? Eu preciso precificar o meu produto. Eu preciso enviar uma proposta. Eu preciso fazer uma reunião com um cliente para apresentar o meu produto. Tudo isso, a pessoa que se esquiva, né, ela vai fugir dessas situações, tá? Então, a grande dificuldade desse padrão de autossabotagem está muitas vezes nas vendas, tá? Se eu tenho um negócio, eu não vou conseguir demitir um funcionário, porque eu me esquivo de conversas difíceis. Se eu preciso chamar a atenção de alguém, resolver um problema, eu vou ter dificuldade. Então, como que isso reflete, né? Como que eu estou deixando de ganhar? Vendas. Pessoas que se esquivam não vendem. Pessoas que se esquivam perdem clientes. Porque tem dificuldade de negociar, tem dificuldade de comunicar o seu valor. O que tem por trás disso? Medo da rejeição. É mais ou menos uma vozinha assim, né? E se ele disser não para mim? E se ele me julgar? E se ele me evitar? Então ele vai adiando as conversas difíceis. É basicamente isso, tá? De onde vem isso? Todos os padrões de autossabotagem vêm da nossa infância. Né? Então, existem traumas aí associados com conversas difíceis, né? Aquela criança que às vezes ela conviveu com adultos muito autoritários que não davam essa liberdade dela se expressar. Então, toda vez que ela precisa resolver o problema, ela foge desse problema. Tá? Isso é muito complicado, tá, pessoal? Porque se você vai negociar com uma pessoa assim, né, sempre que tiver um conflito, uma situação de discordar, essa pessoa vai fugir. Então, a gente precisa tomar muito cuidado também em reconhecer esses padrões nos outros, tá? Além de se esquivar, existe um outro padrão de autossabotagem, que é a pessoa prestativa.
Então, o que é essa pessoa prestativa? É aquela pessoa que ela está disponível o tempo todo para os outros. Chegou uma mensagem, ela responde em 5 minutos, ela se envolve nos problemas dos outros e ela tem uma grande dificuldade de dizer não para as pessoas. Ela fala sim para tudo. Atende qualquer mensagem na hora, coloca os problemas dos outros sempre à frente dos seus, e aí você conversa com ela, ela fala assim: eu não tenho tempo para nada. Minha agenda está lotada, eu não tenho tempo para vender o meu produto, para fazer uma prospecção, não tenho tempo para nada. Só que quando você vai ver a agenda dessa pessoa, quando você vai ver a rotina dessa pessoa, ela está sempre ocupada e essa ocupação é sempre com os problemas dos outros. Ou seja, as necessidades dela, os projetos dela ficam sempre para segundo plano. Então, o que ela comunica, né? Quando ela responde prontamente a uma chamada, a uma mensagem do outro, qual é a comunicação inconsciente que ela passa para outra pessoa? Olha, eu estou disponível, eu não tenho nada aqui para fazer. Tô aqui pronta para te ajudar. É claro que ela não fala isso da boca para fora, mas essa é a mensagem, né? Essa é a comunicação que ela passa para o outro. Então, ela mesma não consegue se priorizar. Por isso que eu falo para vocês, todo padrão de autossabotagem, ele vem de uma autodesvalorização. No fundo, nós mesmos não nos valorizamos, nós mesmos não nos colocamos como prioridade, tá? Tudo isso por quê? Porque existem questões ali mal resolvidas. Medo da rejeição é o principal deles, tá? Necessidade de ser aceito, necessidade de pertencimento, são alguns exemplos, né, das causas ali por trás, né, do gatilho por trás da autossabotagem, tá? Então, se a necessidade do outro está sempre à frente da minha, como que isso vai impactar no meu negócio? Pessoas que são extremamente prestativas têm muita dificuldade de colocar esforço nos seus próprios projetos, e quando eu vou vender alguma coisa, eu não consigo cobrar, porque eu tenho dó de todo mundo. Então, é uma pessoa que ela sempre cobra pouco, às vezes ela faz as coisas de graça, e aí ela faz de graça para um colega, quando esse colega ele vai contratar alguém realmente para fazer um serviço mais sério sobre aquilo, ele contrata outra pessoa, não contrata aquele que fez de graça. Então, pessoas que têm, né, que se sabotam de modo prestativo, elas se sentem extremamente desvalorizadas, porque elas aplicam uma energia muito grande no projeto dos outros, e elas nunca têm esse reconhecimento do outro, porque a maneira como ela comunica parece que tudo é muito fácil de fazer. As pessoas não reconhecem o seu próprio valor. O que eu quero mostrar para vocês com esses 3 padrões de autossabotagem, né? Tanto perfeccionista, quanto esquivo, quanto prestativo. Independente de qual deles você tenha se identificado, todos esses padrões, a causa raiz está na nossa autodesvalorização, e todos eles são bloqueios, são obstáculos que fazem com que a nossa vida avance. Então, toda vez que você desenvolve comportamentos como esse, você está dando um passo para trás na evolução dos seus projetos. É basicamente isso. Você está mostrando que não é prioridade. Seus projetos estão ficando sempre em segundo plano. Resultado disso, estagnação, não evoluo, não saio do lugar. Não consigo ganhar mais, não consigo avançar. Tá? Eu costumo dizer que é como se fosse um ciclo vicioso mesmo, né? Eu tenho um pensamento negativo, esse pensamento negativo, ele é fruto de uma insegurança, tá? Esse pensamento, ele vai levar a decisões baseadas no medo, e essas decisões baseadas no medo, elas levam a comportamentos de autossabotagem, como perfeccionismo, esquivo e prestativo. Os resultados são sempre resultados ruins, resultados que vão fazer me manter ali estagnado e não crescer.
tá? Então, quando eu reforço esse pensamento negativo, que eu não sou capaz, que não vai dar certo, eu vou ligar para aquela pessoa para falar do meu produto, ela não vai gostar. Sempre que eu começo, né, a inventar histórias na minha mente, né, o nosso cérebro ele vai criando desculpas para que a gente não faça o que precisa ser feito. Então, esse ciclo ele vai se reforçando. E aí, cada vez mais, você começa a ficar numa prisão mental que você não consegue sair do lugar. E aí, aquela sensação de faço muita coisa, estou totalmente ocupado ou ocupada, mas no fim do dia eu não consigo ver retorno de tudo isso, tá? O que eu faço, Simone? Então, como que eu resolvo isso? Já entendi os padrões, já identifiquei aí com esses padrões. Como que eu resolvo essa situação, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui alguns passos para vocês aplicarem, tá? E conseguir identificar e resolver esse problema. Então, a primeira questão é: qual desses padrões que eu mencionei mais tem a ver com você? Você se vê uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que evita conflitos, tá? Uma pessoa muito prestativa, que sempre se coloca em segundo lugar. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso e você escrevesse aí qual desses 3 comportamentos mais te atrapalhou nos últimos 30 dias? Fala, Simone, eu procrastinei tarefas importantes, eu evitei fazer uma ligação importante, né? Evitar fazer uma ligação importante é você se esquivar, tá? Então, é importante vocês identificarem isso. Olha, eu não consegui cobrar o valor que eu merecia, isso é o prestativo. Eu comecei um projeto e eu não terminei esse projeto, porque eu queria que ele ficasse perfeito. Então, eu queria que você pensasse aí nos últimos 30 dias, o que você tentou fazer e qual desses 3 comportamentos ele te impediu, tá? Essa resposta, ela vai mostrar qual é o seu principal padrão de autossabotagem. Nós não conseguimos mudar nada se eu não tenho clareza do problema. Então, o primeiro passo para você trabalhar isso é você identificar esse comportamento. Então, toda vez que você não reconhece o seu valor, né, que você auto se deprecia, você está atuando em um desses padrões, tá? Então, identifica aí, anota aí qual deles que você se identificou e começa a observar os seus próximos comportamentos, né? E como que isso tem te impactado, tá? É importante que a partir de agora você comece a se policiar e tenha clareza que toda vez que esses comportamentos aparecem, você está se auto-sabotando, tá? Mas vamos lá. Eu quero que você pegue um projeto que está travado seu. Um projeto importante para você, que você gostaria que acontecesse, mas que você sente que não está saindo do lugar, tá? Então, anota aí que projeto é esse. Agora, eu quero que você identifique, tá? O padrão que tá te impactando. Então, fala assim, Simone, eu identifiquei que o meu padrão é o perfeccionismo, eu sou perfeccionista. Então, o que eu quero que você faça, tá? Você vai começar hoje esse projeto, mesmo que ele não esteja 100% pronto, você vai fazer esse projeto andar com pelo menos aí 70%, tá, de execução dele. Ele não vai estar perfeito. Então, você vai começar a fazer alguma coisa do seu projeto e você vai botar ele para rodar, mesmo que não esteja perfeito. Vamos pegar um exemplo? Eu preciso fazer um vídeo para as redes sociais, tá? O perfeccionista, ele grava 10 vídeos e nenhum dos 10 tá bom. Você vai gravar no máximo 2 vídeos, e essa segunda versão você vai pegar e vai colocar na rede social, mesmo que ela não esteja perfeita. E ela não vai estar perfeita. E mesmo que você faça 20.
Eles não vão, nenhum dos 20 vai estar perfeito. E eu quero te fazer a seguinte pergunta, se você se identificou com o perfeccionismo. Qual é a maior probabilidade de gerar um resultado diferente para você? Vamos pensar, pegar esse exemplo do vídeo. Você não publicar esse vídeo, porque ele nunca vai estar perfeito, ou você jogar na rede um vídeo imperfeito? Qual dessas duas situações tem mais chance de gerar um resultado positivo para você? Pensa nisso. Se você se identificou com o perfeccionismo, essa é a sua tarefa. Você vai fazer alguma coisa que você está protelando aí, está procrastinando, vai fazer uma versão, mesmo que seja a versão mais imperfeita, e você vai rodar essa versão aí, fazer essa versão acontecer. Tá? Se for um vídeo, vou mandar um vídeo, se é uma proposta, vou mandar a proposta, mas eu vou aceitar fazer algo que não está perfeito, porque nunca estará, tá? Agora você fala assim, não, Simone, meu problema não é o perfeccionismo, meu problema é que eu me esquivo. Então você vai fazer o seguinte: amanhã você vai fazer uma ligação para um cliente ou para alguém importante, alguma coisa que você está procrastinando, ou você vai mandar uma mensagem importante, seja uma mensagem no WhatsApp ou no e-mail. Tá? Ou seja, amanhã você vai ter algum tipo de comunicação que representa uma conversa difícil. Então, pega a mensagem, escreve a mensagem uma vez sem pensar e manda. Simples assim. Se vier um não como resposta, se vier uma mensagem negativa como resposta, tá tudo bem. A gente precisa quebrar o ciclo. O que eu quero que todos vocês entendam é que, independente do padrão que vocês identificaram, tá? Todo padrão de autossabotagem, ele é um comportamento automático. Então, a gente precisa, a partir de agora, identificar esse padrão e começar a dar uma nova resposta. Então, por mais que doa, né? Eu me sinto desconfortável de ir lá enviar uma mensagem ou fazer uma ligação. É quando eu faço isso, quando eu dou uma resposta diferente do padrão, que o meu cérebro vai construindo novos caminhos e gerando novos comportamentos. Agora, se você identificou o prestativo como seu padrão principal, amanhã você vai falar não para alguém. Quando alguém te pedir um favor, alguma coisa que não faz sentido para você, que não dá para você fazer, você vai educadamente agradecer pela pessoa, se a pessoa te convidou para um projeto que não faz sentido para você, agradece o convite, deseja sucesso e explica que não é possível para você. Simples assim. Eu sei que não é fácil, mas é simples de ser feito. É aprender a falar não para coisas pequenas. Alguém te pediu um favor. Olha, agora eu estou ocupada, não consigo te atender. Pode ser num outro momento? É treinar o falar não. A causa raiz do prestativo é a dificuldade em falar não para as pessoas, e aí ele se sobrecarrega com as tarefas dos outros, se sente esgotado e no fim do dia não fez nada para si mesmo e nunca tem resultado. Então, quem se identificou com esse padrão, amanhã se prepare para falar não para alguma coisa pequena. Vamos treinar com coisas pequenas, tá? Isso é importante. O que é esse exercício? É identificar o padrão que eu tenho de autossabotagem, como que eu me comporto quando eu me saboto, e eu começar a dar uma resposta diferente. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou comunicando para o meu cérebro um caminho diferente. Eu preciso aprender a me autovalorizar. Quando eu me autovalorizar, as pessoas vão reconhecer o meu valor. E as minhas ações vão ser direcionadas para aquilo que é melhor para mim. O resultado? Mais ganho financeiro, mais retorno. Grande parte
dos nossos resultados ruins são frutos de bloqueios que a nossa própria mente cria, porque no fundo nós temos medos de ser rejeitado e de ser desvalorizados, tá? Pessoal, tudo é prática. Quanto mais vocês aplicam tudo isso que eu coloquei aqui para vocês nesse segundo passo, né, que é de dar um comportamento diferente para essa nova situação, quanto mais vocês praticam isso, mais isso vai ficando natural. Então, eu quero deixar um desafio para vocês. Esse pequeno exercício, que é você começar a dar comportamentos, né, diferentes para aquela sua resposta automática, eu quero te fazer um desafio de você fazer isso, coisas pequenas, por 90 dias. E eu quero que depois você volte aqui no comentário desse vídeo e deixe que registre aqui para mim os resultados disso. Tá? Porque a gente precisa lutar contra esse padrão, né? Então eu preciso começar a colocar uma resposta diferente para esse padrão. E vai chegar uma hora que aquilo que não era automático passa a ser. E aí eu tenho um novo padrão construído, uma nova resposta construída. O que eu quero que vocês entendam é que toda vez que a gente se sabota, é aquela sensação de estar no mar e estar nadando para o fundo do mar ao invés da praia. É aquela sensação de estar correndo numa esteira, em que eu corro e não saio do lugar. Ou seja, a autossabotagem, ela vai te fazer aplicar esforço, aplicar energia e não colher resultado positivo nenhum. Não vai te fazer avançar. Qual é a causa raiz disso? A nossa autodesvalorização. Busca por aceitação, medo da rejeição. Porque, no fundo, eu mesma não me valorizo. Esse é o ponto-chave, tá? Pessoal, vou deixar aqui uma oportunidade para vocês, tá? Quem se interessou por essa questão de identificar padrões de comportamento, se vocês querem ter uma análise mais profunda da condição de vocês, convido vocês para um diagnóstico comportamental gratuito. Eu vou mostrar aqui para vocês o caminho que vocês vão fazer, tá bom? Para se aplicar, tá? Existe uma lista de espera, por mais que seja um trabalho gratuito, tá? Existe aí uma lista de espera para que vocês possam participar, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, vocês vão entrar nesse site aqui, tá? simoneavilatreinamentos.com.br. Vou descer aqui na página, ó. Vão descer aqui na página principal e vão procurar por diagnóstico comportamental gratuito. Aí vocês vão clicar aqui em Saiba Mais. E aqui no final da página você vai clicar em Quero fazer o diagnóstico. Feito isso, vocês vão ter acesso a um formulário, tá? Esse formulário, ele é um formulário de aplicação, é uma lista de espera, tá? Preenchendo o formulário, nós vamos entrar em contato com você para fazer esse agendamento. Então, o que é o diagnóstico? É uma reunião de aproximadamente 1 hora, tá? Em que você vai fazer um teste, tá? Um teste comportamental e você vai ter clareza de quais são os padrões que estão te impactando de avançar, de atingir os seus objetivos, tá? Então, se faz sentido para você, clica, tá? Existe uma lista de espera. Nesse formulário tem algumas perguntas. É importante que você responda essas perguntas, né, com o máximo de sinceridade possível, que você dê uma atenção especial a essas perguntas, porque elas são utilizadas para que a gente possa
te selecionar para participar deste trabalho, tá? Então, se faz sentido, se você quer uma análise mais profunda aí do que pode estar te impedindo de avançar, se aplique aí, preencha o formulário do nosso diagnóstico, tá? Tô vendo aqui alguns comentários, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Gláucia Guzmão, boa noite, Gláucia. Seja bem-vinda, tá bom? Deixa eu ver aqui o que a Gláucia colocou. Às vezes parece que estamos fazendo várias coisas, mas continuamos no mesmo lugar. É exatamente esse o sentimento da autossabotagem. E por isso que nós não percebemos, tá, Gláucia, que é uma autossabotagem, porque nós estamos muitas vezes em movimento. Eu estou fazendo, faço isso, faço aquilo, mas eu não vejo resultado positivo nisso que eu estou fazendo, tá? Deixa eu ver. Ó, a Glaucia identificou prestativo, perfeccionista. É muito bom ter consciência de qual é o nosso padrão de autossabotagem, né? Ó, amei a live, que bom, tá? Mas é isso, pessoal. Gláucia, se inscreve lá, preenche o formulário, tá? Eu vi que ela escreveu aqui, eu quero. Entra lá no site, preenche o formulário, tá? Que você pode participar. O Itevaldo tá falando que travou a conexão. Talvez seja aí, tá, Itevaldo? Porque pelo menos aqui tá todo mundo. Não identifiquei nenhuma queda, tá? Pessoal, para finalizar aqui esse nosso bate-papo de hoje, tá? O que é importante que vocês entendam, tá? O nosso sentimento de autodesvalorização geram pensamentos de insegurança. Esses pensamentos vão levar a comportamentos de autossabotagem. Então, é importante que você identifique quais comportamentos você realiza quando você se sabota, tá? E que ações que eu posso fazer para corrigir esses comportamentos. Grande parte dos nossos resultados ruins, baixa produtividade, consumo de tempo com tarefas erradas, vem de padrões de autossabotagem. Então, quando você tem consciência disso e corrige esses comportamentos, o seu crescimento pode ser exponencial, tá bom? Se fizer sentido para você um estudo mais detalhado desses padrões, preencha o nosso formulário lá no site www.simoneavilatreinamentos.com.br e uma boa noite a todos.